Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui por primeira vez no EDP. A gente está muito feliz com a parceria. Muito obrigada por acolher esses palestrantes e muito obrigado aos estudantes que, né, estão se preparando para os exames agora. Né, poupar um pouquinho do seu valioso tempo para você continuar formando. Prezado ministro, prezado deputado, prezados professores, muito obrigado pela sua presença. Talvez vocês não conheçam ainda a Fundação Konrad Adenauer. Somos uma fundação política alemã que atua há 50 anos no Brasil. Trabalhamos em 4 eixos de trabalho: formação política, desenvolvimento sustentável, descentralização, direitos humanos e políticas públicas, e na área de relações Brasil-Europa, ordem global, né? Então, vocês verão que essa atividade se encaixa no 4º eixo de trabalho da gente. Então, nós esperamos que após dessa conversa, vocês tenham algumas impressões sobre como a gente pode continuar fortalecendo as relações entre os nossos 2 países e regiões, e esperamos também que vocês participem ativamente, né? Que após a palestra vai ter um Q&A moderado pela Monique. Então, por favor, aproveitem a presença dessas autoridades para tirar dúvidas e também, talvez, para fazer perguntas com muita coragem, né? Não tenha medo, eles estão aqui para vocês continuar aprendendo e também provocando, talvez, uma mudança de paradigma, quem sabe. Então, bom evento para todos nós e deixo vocês com Monique. Bom dia a todos, eu sou Monique Sorachevski, oficialmente professora do mestrado profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento, do IDP em São Paulo, mas parceira de primeira hora aqui do curso de Relações Internacionais. Já ministrei uma disciplina de Oriente Médio. No próximo semestre teremos uma disciplina sobre ajuda humanitária, e com muito orgulho eu participo desse luxo, eu sempre falo isso, que é o IDP Go, né? Imagino que alguns de vocês embarcarão com a gente aí para Montevidéu, Buenos Aires, nessa oportunidade incrível. Então, dito isso, o professor Eduardo Granzotto já apresentou previamente, né, a nossa mesa. Eu vou me sentar aqui e vou chamar para que junte-se a nós aqui ao painel o deputado Peter Bayer, membro do Parlamento Alemão desde 2009. Ele é membro do Comitê de Assuntos Exteriores, onde é representante do CDU, CSU, que reporta sobre a América Latina. É também chairman do grupo de trabalho, do grupo parlamentar, no Bundestag, e de 2018 a 2022, foi coordenador da cooperação transatlântica do governo federal alemão, estudou Direito, como tantos, né, de vocês, nas universidades de Düsseldorf e Bonn. Deputado, por favor, junte-se a nós aqui. Obrigada. Eu vou chamar os demais membros do painel: o ministro Flávio Goldmann, formado em Direito pelo FRJ, no Ministério das Relações Exteriores, né, como diplomata atuou na FAO, com temas ambientais. Eu fiz um pouco um resumo, né, das muitas experiências que o senhor teve no escritório do Itamaraty, em São Paulo, na Embaixada em Montevidéu, além de experiências variadas na Europa, que vai ser o tema de hoje, em Paris, Atenas e Budapeste. Ministro, por favor, acompanha o nosso painel. Obrigado. Pode ser aí. Temos também a presença ilustre do embaixador Inácio Ibáñez, embaixador da União Europeia no Brasil, diplomata espanhol, que atuou como secretário de Estado no Ministério das Relações Exteriores e Cooperação do seu país. Lá foi também diretor-geral para assuntos de política externa e assuntos multilaterais globais, e diretor-geral para a África, Mediterrâneo, o meu amado Oriente Médio. Serviu também como embaixador da Espanha na Rússia. Um querido amigo aqui do IDP, por favor, embaixador, junte-se a nós. E para compor essa mesa luxuosa, também convido aqui o professor Antônio Jorge Ramalho, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, conta com larga experiência nos Ministérios da Defesa, Relações Exteriores, Educação, além da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Foi diretor do Instituto Pandiá Calógeras, infelizmente, depois a gente precisa saber o que aconteceu com o Pandiá, que foi um think tank do Ministério da Defesa, e diretor da Escola Sul-Americana de Defesa, baseada em Quito. É um parceiro antigo da CAS. Bem-vindo, professor.
Então, temos uma oportunidade incrível de pensar as relações Brasil-Europa no novo governo, em perspectiva histórica, né? Enfim, com muitos olhares. Eu passo primeiro a palavra, então, ao deputado Peter Bayer, por favor, para o nosso keynote speaker começar. Hello, everyone. Good morning, and thank you so much for having me and putting this very distinguished panel together. But first of all, let me also congratulate this very fine institution on its 25th anniversary. And that is a very nice thing to do. And congratulations to all of you, the students who are here today, not because you are, have the opportunity to see us and talk, listen to us, and hopefully have a vivid discussion after the panel up here and after our little speeches, introductory remarks, but because you also are part of this very fine institution, and it opens the world for you. And so without any further ado, I would just like to share some things in my introductory remarks, while I get that headset out of my head, from my head, on that Brazilian/European German relations. For me as a German parliamentarian, I have only come to learn much more about South America, and there's still a little bit confusion on my part with regard to Latin American or South American. We had a little debate over dinner last night, what term is the correct one. So anyway, so please bear with me if I sometimes say Latin America or South America. So I've only come to learn more about this wonderful continent, this country, since last year. Not that I've not known anything about this before, but due to several circumstances that happened in Europe. I'm talking about the Russian war of aggression against Ukraine, but new government here and new government in Germany. We have refocused on Latin America and especially on Brazil as the largest and most important, I should say, country on this continent, given the fact that it's huge with regard to territory, with regard to economic power, and with regard to citizens, the sheer number. Even if you would like to, which I would never say, and I would never do that, even if you would try to avoid Brazil, you can't, because it's a real factor. So there's a lot of new or renewed interest, especially in Brazil. And this has a lot to do with the things that I just indicated, but especially also with the change of the government. Let's face it, under the Bolsonaro government, there was a little bit like an ice age between our two countries. It reminds me a little bit about the times when US President was named Donald Trump. Transatlantic relations by that time, and that was the time when I was a transatlantic coordinator of the German government, came under pressure. And some of the issues that we had with the Americans back then, or basically with the, or more correctly with the US government back then, reminded me and us of the time here when the Bolsonaro government was here. But still, even then, Brazil was, of course, also the same country with regard to economy, a large number of citizens, and the territory. So also back then, it was a real factor. And actually, we have a long-standing relationship between our two countries. I think this year or last year, there was something like the anniversary of 200 years of German immigration into this country. 200 years is quite a long time. And so there's, it struck me a little bit to hear so many German names that sound like German. Even the architect who built this very city has a German name, Niemeyer. But he was born in Brazil, as far as I understand. But we sometimes think he's German, maybe of German ancestors. So, what also is a real factor is a relation when it comes to trade and economy. There are over or around 6,000 companies, German companies, creating jobs here and doing, feeling quite comfortable doing for a long period of time already business here, creating jobs, making a profit, building up new technologies, and this should continue. And that brings me to one of the topics that we might want to discuss later. This is an agreement you might have heard about before. It is an important agreement. We refer to it as the EU, so European Union, Mercosur Association or Free Trade Agreement. An old thing,
has been negotiated for 20 years, 2 decades, older than some of you are, and we're still not alive. It's still not a living creature. We're still not done with negotiating. Imagine that after 2 decades. And it has a lot of, I mean, you can explain why that is, but it's currently a lot of dynamic in that. European side has presented some new ideas. The Brazilian side is working on some counter proposal, but I'm quite optimistic, realistic, but also optimistic that by the end of this year, this agreement could be ratified, because it needs to then, at the end, if the politicians, if the governments agree on that, it needs to be ratified by the parliaments on this side of the Atlantic and the Mercosur member country parliaments, as well as in the 27 national parliaments of the European Union. So it's not easy, it's complicated and complex, but the beauty in it, or why this is so important that we all try for 20 years to make that become a reality, is because it would create the largest trade zone, free trade zone on this planet, with almost 800 million people living in that, benefiting from that, if the politicians, if the governments do it the right way. So I think that is a strategic investment into the future of our countries here in Brazil and the other Mercosur countries, and for the European countries. Again, don't want to go into too much into the details now, but maybe you're interested, and then we can talk about this. There's a lot of other things that are overlapping. We have a lot of interest, of course, in sciences exchange. We see a lot of activities by a German government representative, cabinet members, the German federal president, who's, by the way, not the head of the government in Germany. We have not the presidential system, but we have a parliamentary system. But our president was on January 1st here for the inauguration of President Lula da Silva. At the end of January, German Chancellor Olaf Scholz was here, so our head of government, who was basically running Germany, and some of his cabinet members, agriculture minister, Minister for Economic and Climate Action Affairs, Minister for Environment Protection, and some others were here, Foreign Minister, Labor Minister. I hear from the government here that, wow, now we have increased, there are so many visitors from distant countries, from Europe and other countries. Maybe it's getting too much, but we want to show our respect, our interest, regained interest in that country. We want to see Brazil, or actually we see Brazil as a partner on equal footing. We want to try to explore where we can be strategic partners. For example, when it comes to renewable energies, hydrogen, green hydrogen is something that, so energy resources. But other than the Chinese, that are not so present here, but in other countries of this continent, the Chinese are doing investments, especially as part of their so-called Belt and Road Initiative, that are not sustainable. So we want to have a lot in the value chain to leave here that is sustainable, that it creates jobs, sustainable, long-lasting jobs here, and that you guys also make a profit and it's not taken away to our country. I shouldn't be so long. That's why I make a period here, full stop. Thank you very much. I'm looking forward to the discussion with you. Thanks a lot. Muito obrigada, deputado, né? Ele termina o seu tour pelo Brasil aqui conosco, fez um apanhado sobre a história das relações e o tanto de possibilidades que existem e essa intensidade que a gente teve nesse primeiro semestre. Por favor, ministro Flávio Goldman, com a perspectiva brasileira. Muito obrigado, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao IDP e à Fundação Konrad Adenauer por esse honroso convite. Queria saudar também os demais membros da mesa, em particular o nosso ilustre visitante, deputado Peter Bayer. E o tema das relações do Brasil com a Europa no governo Lula é muito amplo. Eu sei que eu tenho pouco tempo, vou tentar ser bastante breve aqui. Mas eu queria ressaltar que a retomada do diálogo e da cooperação com a Europa figurou como prioridade no discurso diplomático do governo Lula desde o seu momento inaugural, literalmente. Já no discurso de posse do presidente no Congresso Nacional, o presidente Lula falou em, abre aspas, reconstruir o diálogo altivo e ativo com a comunidade europeia, entre outros atores globais. O nosso ministro das Relações Exteriores também, no seu discurso de posse, em 4 de janeiro, falou que as relações com países europeus serão retomadas em novas bases. Aprofundaremos a parceria estratégica com a União Europeia e cooperaremos em temas de interesse mútuo, como a dupla transição climática e digital, e aqui já temos uma convergência com um dos elementos trazidos pelo deputado Bayer, a inclusão social e a igualdade de gênero.
Valorizaremos os ideais democráticos de parte a parte. Essa fala é muito importante, recordando que ela foi feita em 4 de janeiro, portanto, 4 dias antes do 8 de janeiro. Ela ganhou essa dimensão democrática de uma base comum de valores entre Brasil e União Europeia, naturalmente ganha uma dimensão ainda maior depois dessas circunstâncias lamentáveis. O ministro, naturalmente, falou também no acordo Mercosul-União Europeia, que é um tema importante. Ele falou: nos interessa um acordo Mercosul-União Europeia equilibrado e com ganhos reais para a economia brasileira, tanto em comércio como em investimentos, e evitando que o meio ambiente, tema muito caro ao Brasil, seja utilizado como pretexto para o protecionismo. Então, nessa fala inaugural do ministro, já se tem uma espécie de mapa do caminho do que viria a ser as relações do Brasil com a Europa nesse primeiro semestre que termina exatamente hoje. Esse desejo de retomada das relações com a Europa, ele vem se concretizando de forma muito visível em vários níveis, em diferentes instâncias de cooperação parlamentar, cooperação entre diferentes instâncias de governo, mas eu diria que o aspecto de maior visibilidade é a diplomacia presidencial, que é uma marca, inclusive, do presidente Lula nos seus 2 primeiros mandatos, e que claramente ficou em segundo plano no governo anterior. Eu começo falando, eu vou falar das visitas do presidente, mas eu vou recuperar aqui a fala do ministro Mauro Vieira sobre a retomada da parceria estratégica com a União Europeia. A parceria estratégica foi estabelecida em 2007, também no segundo mandato do presidente Lula, e ela elevou a um outro patamar as relações entre Brasil, as relações bilaterais entre Brasil e União Europeia. Aqui também é um elemento importante, nós vemos a dimensão birregional, Mercosul, a União Europeia-CELAC, ela tem ganhado muita visibilidade, mas é importante não perder de vista que existe uma relação bilateral entre a União Europeia e o Brasil que é de grande importância, que se reflete num diálogo político privilegiado, e esse diálogo ele é assegurado justamente pela parceria estratégica, pelo mecanismo de cúpulas anuais, nos quais os líderes de Brasil e União Europeia deveriam se encontrar para discutir temas de interesse comum e para passar em revista toda a agenda de cooperação. Essas cúpulas elas aconteceram regularmente entre 2007 e 2014 e foram interrompidas. Justamente um dos objetivos dessa retomada de relações é restabelecer as cúpulas e a sua periodicidade anual. Tem havido um grande intercâmbio de visitas entre Brasil e União Europeia, vários comissários, parlamentares, e eu acho que a visita recente, mais importante, eu gostaria de fazer uma breve menção a ela, foi a visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em 12 de junho, recente, portanto, uma visita que teve também bastante visibilidade. Foi também a primeira visita de um presidente da Comissão Europeia em 10 anos, portanto, dentro também desse espírito de retomada vamos dizer, da normalidade do diálogo político de alto nível entre Brasil e União Europeia. E aqui eu queria salientar algumas mensagens políticas do presidente Lula emitidas durante essa visita. O presidente Lula, na sua declaração à imprensa, ele chamou a atenção, mais uma vez, para a comunhão de valores entre a União Europeia e o Brasil, e aqui ele falou da importância atribuída por ambos ao multilateralismo, mais uma vez, à democracia, à promoção da paz e ao respeito aos direitos humanos. E, naturalmente, que a dimensão comercial das relações entre Brasil e União Europeia é absolutamente fundamental. Ele recordou que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e também o Brasil é o maior destino de investimento estrangeiro direto dos países da União Europeia na América Latina. O presidente também falou no relançamento, mais uma vez no relançamento das relações entre Brasil e Europa, ressaltou algumas das posições já conhecidas do Brasil com relação ao acordo Mercosul Europeia, mencionou a preocupação com relação ao instrumento adicional ao acordo, o deputado Bayer já se referiu a ele, mas ele salientou também a necessidade, o desejo, aliás, de construir uma agenda bilateral positiva. E aqui ele mencionou algumas áreas de cooperação, ele falou de uma cooperação ativa, com horizontes benéficos em diversas áreas, como desenvolvimento sustentável, pesquisa, conhecimento e inovação, e estabelecimento de uma efetiva parceria digital na área de tecnologias da informação, regulação do espaço digital, 5G e semicondutores. E o presidente concluiu a declaração dele com a frase: queremos reforçar os vínculos do Brasil com cada um dos 27 países membros da União Europeia. De fato, além dessa dimensão das relações entre o Brasil e as instituições comunitárias,
O que nós temos observado nesses primeiros 6 meses do governo do presidente Lula é um notável crescimento, uma notável recuperação da normalidade das nossas relações com os nossos parceiros europeus, não apenas os parceiros membros da União Europeia, mas também outros países como o Reino Unido. O presidente Lula visitou em 5 de maio, por ocasião da coroação do rei Carlos III. Eu não vou me deter aqui em todas as visitas, né? Eu só vou mencionar que o presidente visitou Portugal, Espanha, França e Itália, além do Reino Unido, que eu já mencionei, e também recebemos a visita de líderes da Alemanha, o deputado Bayer já mencionou, Países Baixos, Romênia e Finlândia. Eu não vou me deter sobre cada uma dessas visitas, mas eu queria fazer referência especialmente à de Portugal, porque eu acho que ela é muito simbólica desse momento de retomada das relações, porque com parceiros tradicionais, se tem um parceiro que pode ser chamado de tradicional do Brasil, é Portugal, deve estar no início da fila. E nós temos um mecanismo bilateral chamado Cimeira, no qual que é em nível de chefes de governo, e no qual se repassa também todo o horizonte de cooperação bilateral. E esse mecanismo também não se reunia desde 2016. Portanto, nós recuperamos esse mecanismo, realizamos a primeira cimeira esse ano, em 2023, e foi uma visita muito produtiva, com a assinatura de 13 acordos. Eu queria chamar a atenção, já que estamos numa instituição aqui de ensino, para 2 acordos muito importantes para os cidadãos brasileiros e portugueses. Um deles é o de equivalência de diplomas de estudos nos ensinos médio e fundamental, um tema que pode interessar, inclusive, aqui aos estudantes do IDP. Também houve uma assinatura de um acordo de reconhecimento mútuo de carteiras de habilitação. Eu ia também mencionar, aproveitando a presença do deputado Peter Bayer aqui, as muitas visitas de líderes europeus, de líderes da Alemanha ao Brasil, recordando que o primeiro chefe de governo estrangeiro a visitar o Brasil foi o chanceler federal Olaf Scholz. E, como já foi mencionado, eu vou só recordar que está prevista uma visita do presidente Lula a Berlim em dezembro, para a 2ª reunião do mecanismo de consulta de alto nível com a Alemanha. É um mecanismo que prevê um encontro também de chefes de governo, só se realizou uma única vez em 2015, quando a então chanceler Angela Merkel veio ao Brasil. Em conclusão, eu diria que o momento atual de relações entre o Brasil e a Europa é de muito dinamismo, com muitas oportunidades de cooperação em diferentes áreas, meio ambiente, ciência e tecnologia, educação, que é uma área que interessa diretamente a vocês. E concluindo com uma fala, vamos dizer, uma visão um pouco estratégica, né? O Brasil é um país que deseja e luta pela construção de uma ordem multipolar. E num momento de crescimento da competição estratégica entre grandes atores da cena internacional, eu entendo que pode haver uma convergência de interesses entre Brasil e Europa nesse momento, e é preciso trabalhar para aproveitar ao máximo essa oportunidade. Eu concluo assim a minha fala, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra à nossa moderadora. Obrigado. Muito obrigada, ministro Flávio Goldman, por trazer, né, uma perspectiva política, né, do novo governo, né, enfim, com muitos feitos. Eu passo agora a palavra para o embaixador Inácio Banes. Por favor, embaixador. Muito obrigado, realmente é prazer estar aqui. Quero começar por agradecer a Konrad Adenauer Stiftung, na pessoa da Carmen Leymann Lopez, o convite, logicamente também é um grande prazer. Como falou o professor, eu estou esperando o meu crachá e vou tentar sair do Brasil com o crachá, porque realmente é uma grande honra ser um bom parceiro do IDP. Então, agradecer muitíssimo ao Eduardo Granzotto por este convite. É um prazer sempre para a União Europeia, para a delegação da União Europeia, poder acompanhar uma visita, como é uma visita importante do deputado federal Peter Bayer. Para nós, o conceito da União Europeia é a União Europeia e as instituições europeias, mas sempre com os nossos Estados-membros. São esse conceito que estamos a desenvolver da equipe Europa. E, desse ponto de vista, ter visitas deste nível, sem dúvida, é muito importante. E, como não, meu bom amigo, o professor Ramalho, com quem temos falado, discutido, às vezes concordado, outras vezes não tanto, sobre muitíssimas coisas, mas que é um parceiro essencial nesta relação. Eu vou tentar seguir um pouco o mesmo
a mesma linha não, de reflexão que já foi iniciada por o deputado, mas também complementado por meu bom amigo, que não mencionei a ele, mas é Flávio Goldman. Como o Flávio falava, sou provavelmente o embaixador que ele mais vê. Eu digo sempre que ele mais sofre, logicamente, mas temos uma relação com o Itamaraty que é muito bom, e de verdade que a chegada do Flávio, né, nessa direção de Europa para nós, para a União Europeia, foi sem dúvida muito bem-vinda. Eu queria relembrar, não? A União Europeia e o Brasil são parceiros estratégicos. Nós não temos tantos parceiros estratégicos, temos um número de 10 parceiros estratégicos em todo o mundo, aqui na região, sobretudo na América do Sul. O Brasil é o único. Se colocamos toda a América também, México e Estados Unidos são parceiros, mas nesta região o Brasil é parceiro estratégico. E quando você tem um parceiro estratégico, você tenta realmente trabalhar com esse parceiro em todos os níveis da sua presença, sobretudo quando tem um parceiro da importância, da relevância do Brasil. Então, queremos trabalhar no âmbito multilateral. Sabemos que o Brasil é um país que acredita na multilateralidade, que acredita nas instituições internacionais, começando com as Nações Unidas, mas toda a família das Nações Unidas, e desse ponto de vista, para nós, esse trabalho no âmbito global é muito importante. Sabemos, o Brasil vai ser, ademais, agora a presidência do G20, começando em dezembro deste ano, é uma grande responsabilidade, e desse ponto de vista, Brasil para nós é um grande parceiro. Ademais, temos visto, isso sim que começa com a chegada do presidente Lula, este novo governo aqui no Brasil, que muitas das grandes prioridades que a União Europeia tem no âmbito global, nesses desafios globais que temos frente a nós, o Brasil está agora sim muito bem alinhado com a União Europeia. Começamos com esse grande desafio, que é o nosso desafio como humanidade, que é as mudanças climáticas, e ainda antes de ser declarado como presidente ou assumir a sua função de presidente, o presidente Lula viajou à COP em Sharm el-Sheikh, e lá deixou muitíssimo claro que essa vai ser e está sendo uma das grandes prioridades do seu mandato. E isso, sem dúvida, na União Europeia, nos nossos Estados-membros, foi uma notícia muito bem recebida, ver que o combate contra o desmatamento ia estar no centro da sua ação. E por que é tão importante para nós? Ao final, o sistema do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas se baseia nisso, se baseia nos compromissos de que cada temos que fazer a nossa parte. As partes que cada temos que fazer são diferentes. Por exemplo, se comparamos a União Europeia e o Brasil, a União Europeia tem um grande problema, um grande desafio de fazer uma mudança no seu âmbito energético. Não temos uma matriz energética como, por exemplo, tem o Brasil, então nós temos que trabalhar nessa área. Ao contrário, o Brasil, que tem uma matriz energética muito boa, muito verde, sem dúvida tem que fazer um grande esforço, e sabemos que está já começando a se fazer no âmbito do combate contra o desmatamento. Então, ver o Brasil nesse esforço foi, sem dúvida, muito importante. No âmbito digital, também temos visto como este novo governo é um dos grandes desafios que já tínhamos antes da Covid, mas eu digo que a Covid ainda reforçou mais essa necessidade de transformação digital das nossas economias. Lá também encontramos o Brasil. E há também um terceiro desafio, há outros desafios, mas eu diria um desafio muito importante para países democráticos, para países que acreditam na solução pacífica dos conflitos, que é a agressão da Rússia contra a Ucrânia. Isso é para nós, europeus, eu diria para nós, cidadãos de países como é o Brasil, como é a União Europeia, são realmente o grande desafio que temos frente a nós. Temos um membro permanente do Conselho de Segurança, portanto, um membro ainda mais obrigado que ninguém a cumprir a Carta das Nações Unidas, que viola um princípio tão básico como é a integridade territorial de um país que, ademais, é vizinho e, ademais, tem uma história comum. Desse ponto de vista, temos que saber reagir a essa questão, e lá também esperamos, desejamos, temos tido até agora o pleno apoio do Brasil em todas as votações que aconteceram no Conselho de Segurança, onde o Brasil, vocês sabem, é membro por 2 anos, acabará este ano, mas sempre votado nessa mesma direção, na Assembleia Geral. E queremos continuar a engajar com o Brasil, porque pensamos que realmente esse é um desafio coletivo. Então, Brasil é para nós um parceiro muito importante no âmbito multilateral, no âmbito global. Mas é também, Brasil, um grande parceiro do âmbito regional. Está aqui nesta região, é sem dúvida o país mais grande da América do Sul,
e, como tal, tem uma grande responsabilidade. Também, com a chegada do presidente Lula, o Brasil voltou à CELAC. Vocês sabem que o Brasil deixou a CELAC durante o tempo do governo anterior. Então, a volta do Brasil, o fato de que a primeira visita do presidente Lula ao estrangeiro foi à Argentina e foi justamente, ademais, para a visita bilateral com um parceiro importante como é a Argentina para o Brasil, mas foi para participar na cúpula de CELAC. Desse ponto de vista, para nós também é uma ótima notícia. Por isso, contamos muito com o Brasil nessa relação também birregional entre a União Europeia e a CELAC, e vamos ter agora o dia 17 e 18 de julho uma cúpula que não podíamos organizar antes, porque não estava o Brasil na CELAC, não fazia sentido nos reunir União Europeia com a CELAC sem Brasil parte da CELAC. Agora o Brasil está ademais em um papel de liderança e isso vai ser muito importante. Então, contamos com ter o presidente Lula nos dias 17 e 18 de julho lá na União Europeia, em Bruxelas, justamente para reforçar. Este ano, o ano 2023, foi decidido por a União Europeia ser realmente um ano particularmente importante nessa relação com a América Latina. Há algumas semanas adotamos uma comunicação, a comunicação das instituições europeias, da Comissão Europeia e do Alto Representante, justamente sobre essa aposta que a União Europeia está fazendo com os países da América Latina, e esta cúpula União Europeia-CELAC vai ser uma ótima oportunidade para discutir juntos como vamos para frente nesse reforçamento da relação, que, insisto, tem muito que ver com os desafios globais. Falei do câmbio climático, do digital, mas tem que ver muito também com esse desafio que está colocado com esta agressão. E, portanto, é muito importante reforçar essa relação e essa relação que está baseada em valores, poder desenvolver. Então, União Europeia-CELAC, para nós, vai ser muito importante e contamos com a liderança do Brasil na região. Também, do ponto de vista, vamos dizer, subregional está, e isso já o deputado falou, e eu não posso mais que apoiar todas e cada uma dos comentários que ele fez, e como também Flávio se referiu a isso, é a grande aspiração de ter este acordo União Europeia-Mercosul. Esse acordo União Europeia-Mercosul vai ser essencial, não é somente, como muitas vezes as pessoas apresentam, um acordo comercial, é muito mais que um acordo comercial, é um acordo de associação, e esse acordo de associação baseado em valores da democracia, do respeito dos direitos humanos, da sustentabilidade, e realmente tem que ser um instrumento muito valioso. Pensamos que temos uma oportunidade, fizemos diremos, os últimos passos para chegar a esse acordo, fizemos uma proposta para um instrumento adicional que justamente vai reforçar esse componente, esse elemento da sustentabilidade. Sabemos que alguns dos elementos que nós apresentamos não foram bem recebidos, vamos dizer, ou que têm dúvidas para o lado brasileiro. Nós compreendemos, isto é uma negociação. As duas partes têm que apresentar as suas ideias e estou seguro que vamos chegar a um ponto de encontro, e isso que estamos agora esperando, a proposta de Brasil para os países Mercosul e de Mercosul para a União Europeia, para poder seguir à frente. Mas a vontade política da União Europeia foi relembrada por a presidente da Comissão Europeia, foi relembrado por o próprio presidente Lula na sua comparecença frente à imprensa, e esse compromisso de tentar fechar este acordo antes do final do ano, que é a nossa grande ambição. E finalmente, e isso o Flávio tocou muito bem e também concordo plenamente com ele, temos a relação bilateral, que é tão importante para as duas partes, importante para o Brasil, muito importante para a União Europeia. O Brasil é um grande parceiro, tem sido no passado, estamos muito presentes aqui no Brasil, temos uma história comum que começa com o Portugal, mas é reforçada com cada um dos 27 Estados membros da União. Temos comunidades de origem dos países da União Europeia muito presentes. Muitas vezes, quando eu posso ouvir os nomes de muitos brasileiros, são nomes que têm origens em muitos dos nossos países, está essa relação baseada. Mas, ademais disso, é uma relação já muito forte no âmbito econômico. Somos o segundo parceiro. É verdade que a China é hoje em dia o primeiro parceiro, mas se você analisa
a composição do comércio, vai ver que um comércio, o da China, sem dúvida, muito importante, e nós também, a União Europeia, temos um grande comércio com a China, e ninguém vai discutir que isso é muito importante, mas se vocês analisam o comércio entre a União Europeia e o Brasil, vão ver que é um comércio muito mais, eu diria, elaborado, com uns produtos de muito mais valor adido, e desse ponto de vista eu acho que é um comércio ainda mais profícuo para as duas partes. Do ponto de vista do investimento, somos o primeiro investidor, recentemente com a Apex Brasil, e ontem também com o deputado tivemos a possibilidade de voltar a ouvir a apresentação de Apex Brasil, desse mapa de investimentos. Recomendo muito a vocês ir a mirar esse mapa, porque é muito ilustrativo, e lá se vê que os investimentos da União Europeia são praticamente a metade dos investimentos estrangeiros feitos aqui no Brasil. Isso demonstra, sem dúvida, a ponto. Então, temos que reforçar essa relação. Estamos trabalhando, logicamente, com o Itamaraty para primeiro mapear bem todos os diálogos que temos. Isso foi uma proposta feita na última reunião com a embaixadora Escorel e o nosso diretor político Enrique Mora. Eles chegaram ao compromisso de que vamos mapear todos os muitos diálogos que temos e buscar quais são as grandes prioridades e nos preparar para essa cúpula que desejamos que seja. Vai ser difícil que seja ainda neste ano 2023, que está muito carregado para as duas partes, mas vamos esperar que em 2024, bastante pronto, 2024, podamos ter essa cúpula. Então, muitíssimo obrigado e, logicamente, ficarei depois para a parte das perguntas. Obrigado, Monique. Muitíssimo obrigada, embaixador. Tivemos um panorama riquíssimo com aspectos também diplomáticos e passamos para a perspectiva acadêmica e também com muita experiência prática do professor Antônio Jorge Ramalho, da UNB. Por favor, professor. Muito bom dia a todos, muito obrigado. Monique, queria começar saudando os organizadores, o professor Granzotto, a professora Monique, a Carmen da CAS, que me deram essa honra, uma grande responsabilidade de me juntar a um painel de pessoas tão especiais, comprometidas com as relações entre Brasil e União Europeia, e que, por seu brilho natural, né, já cobriram os principais pontos. Então, a expectativa que fica em relação ao acadêmico é provocar, né, colocar, sugerir aos estudantes questões para alimentar a parte mais interessante desses debates, que é sempre a de perguntas e respostas. Eu tentarei ser breve. Quero deixar aqui o registro da minha satisfação, a minha grande honra de poder me juntar, portanto, ao deputado Peter Baia, ao ministro Flávio Goldman e ao embaixador Ibáñez, que deixará muitas saudades aqui no Brasil. O embaixador se tornou uma pessoa querida não só pela sua inteligência singular, mas também pela sua simpatia, pela sua capacidade realmente de promover essa aproximação entre as burocracias e entre as sociedades. E isso é muito importante, talvez seja aquilo que mais importe neste momento das relações bilaterais entre, se pensarmos Mercosul, América do Sul e União Europeia. Algo que a CAIS faz e tem como sua missão, né? A promoção de valores que nós compartilhamos. Sempre que houve ameaças à democracia, para citar um deles, na nossa região, a CAIS esteve a serviço da defesa da democracia, dos direitos humanos e da paz. Então, fica aqui um registro a Konrad Adenauer Stiftung pela sua contribuição à nossa região como um todo. Esse mundo em que vivemos hoje precisa muito mais dessas contribuições. É um mundo bastante mais complexo, como mencionou aqui o ministro Flávio Goldman. É um mundo em que a multipolaridade, na verdade, já está dada, não é algo pelo que nós tenhamos que lutar, é uma condição do sistema internacional, se nós olharmos do ponto de vista da segurança, em que alguns desses polos têm bastante mais poder que outros, mas a multipolaridade está dada, e infelizmente uma multipolaridade sem governança no mundo, cuja interdependência continua também presente, e sem a governança adequada. Nós temos que lutar, sim, pelo fortalecimento do multilateralismo, pelo aperfeiçoamento das normas e das instituições que permitam resolver as controvérsias entre os estados e entre as sociedades de uma forma menos violenta. Isso sim, com isso o Brasil tem compromisso, a Europa tem compromisso,
E os governos hoje, justamente por causa das evoluções tecnológicas, por causa da transferência de poder dos estados nacionais para as organizações privadas, inclusive organizações criminosas, lamentavelmente, e para os indivíduos, hoje os governos dos estados nacionais têm uma capacidade mais limitada de conduzir os acontecimentos, onde a importância maior ainda desse tipo de diálogo, desse tipo de aproximação. Eu vou tocar em 2 pontos importantes apenas para lembrá-los. O primeiro já que somos todos aqui estudantes de relações internacionais, o que eu tenho dito para os mais jovens estudantes de relações internacionais é que vocês não precisam se preocupar com emprego. Esse mundo vai demandar analistas de relações internacionais, é um mundo bastante mais perigoso, é um mundo bastante mais complexo, por causa de todas essas transformações que vão se acumulando e que se mostraram recentemente nas crises múltiplas que nós... Parece que a crise de 2008 é uma coisa de um passado distante, remoto, mas aquilo desorganizou a economia global de uma maneira profunda e deu início a um processo de reorganização de cadeias produtivas. Mal esse processo avança, nós tivemos a Covid, outra crise que desorganiza por completo as relações internacionais, da maneira como vinham sendo conduzidas a vida de cada um de nós. Em seguida, a guerra na Ucrânia, que interfere diretamente nos mercados de alimentos, só para citar aquilo que é mais óbvio, também desorganizando, ou seja, demanda por analistas das relações internacionais não faltará. Agora, como cidadãos, é um mundo assustador. Eu lembro sempre de Guimarães Rosa, viver é perigoso. Tem sido mais perigoso agora, porque as possibilidades de conflitos, de crises, de desentendimentos evoluírem no sentido, na direção equivocada, na direção de promoção de crises, e crises virarem conflitos, e conflitos virarem guerras, e guerras ultrapassarem o âmbito regional, é hoje muito maior do que era no passado. Então, é um mundo onde as margens de manobra dos estados se reduziram de uma maneira muito acentuada, o nível de tolerância com relação a pequenos equívocos diminuiu bastante também, e isso obriga a necessidade de um aprofundamento desse diálogo, um diálogo que está sendo promovido aqui entre sociedades, mas que é um diálogo permanente entre os próprios governos. Nós temos que apoiar esse tipo de diálogo. E, nesse sentido, a União Europeia é motivo de entusiasmo para todos nós, eu diria, e de esperança. Basta lembrar que a Europa nunca teve, na sua história, mais de 7 décadas sem uma grande guerra. A União Europeia talvez seja a mais fascinante experiência de construção da paz que se observou no século passado. Nós estamos falando da importância de instituições e normas. Nós estamos falando de países que, no século passado, entraram em guerras uns contra os outros, guerras que nos envolveram, participamos dessa guerra, derramamos sangue no solo europeu, do lado dos valores que nós estamos aqui afirmando, democracia, direitos humanos e paz, promoção da paz, e uma Europa que resolveu os seus problemas de forma negociada. É uma burocracia kafkiana, é uma burocracia complexa, mas hoje os europeus não contemplam no futuro a possibilidade de um conflito entre os países que integram a União Europeia. Em certo sentido, esse processo, naquele contexto geopolítico, permitiu preservar os europeus do flagelo da guerra, né? Esse sonho que se inscreveu na Carta das Nações Unidas e preservar a humanidade do flagelo da guerra, ele se tornou realidade na Europa, pelo menos tinha se tornado até esta invasão da Rússia na Ucrânia. Então, esses valores, o que eu quero afirmar aqui é essa oportunidade que nós temos de aprender com a experiência da União Europeia para afirmar valores que nós compartilhamos, os valores de defesa dos direitos humanos, da paz, da democracia, da solução pacífica de controvérsias, do desenvolvimento sustentável, e é sustentável não só do ponto de vista ambiental, é sustentável do ponto de vista social, é a redução da pobreza, é a redução das desigualdades, porque as desigualdades fazem com que os indivíduos se revoltem, de forma muito justificada, muito compreensível. As pessoas hoje têm acesso
as informações sobre como vivem os ricos, têm consciência de que estão muito distantes desta realidade e querem um mundo mais justo. O grande desafio é que os nossos sistemas políticos, democráticos, têm tido muita dificuldade em promover essa inclusão de forma sustentável, e isso abre espaço para aventuras autoritárias, que podem voltar na sua face populista, por exemplo, daqui a menos de 2 anos nos Estados Unidos. Imaginem os senhores neste mundo complexo, com instituições multilaterais carentes de credibilidade, carentes em larga medida de legitimidade também, voltar a ser atacada, por exemplo, as Nações Unidas voltarem a ser atacadas por um novo mandato do governo Trump. As implicações que isso teria para a OTAN, as implicações que isso teria para a União Europeia, as implicações que isso teria para a humanidade, de uma forma mais ampla. Isto é um futuro, é um cenário plausível. Indesejável para muitos de nós, desejável para aqueles que estão, para alguns dos que estão à margem desses processos. Então, aqui é preciso ter claro que o mundo se tornou muito mais difícil, e eu já vou encaminhar aqui para o final, acho que já vai bastar como provocações, se tornou muito mais difícil por essa redução dos espaços, das margens de manobra que há para os governos atuarem. Se tornou mais difícil porque, como colocou aqui o embaixador Ibáñez, nos últimos anos, a evolução das relações econômicas fez com que se observasse uma reorganização das economias. Hoje nós temos, embora uma afinidade de valores muito maior com a Europa e com os Estados Unidos, temos uma relação substantiva muito mais forte com a China e com outros países asiáticos que crescem na nossa pauta comercial. E por que isso? Porque os espaços foram criados, porque perdeu-se, em certo sentido, o tempo ideal de se assinar, por exemplo, um acordo como esse que há 20 anos se negocia entre Mercosul e União Europeia, já que isso estava a cargo da busca de ganhos absolutos, de ganhos pequenos ali, de ganhos muito específicos, que eram importantes para os setores envolvidos, mas que terminaram atrasando, permitindo que não se realizasse, não se consumasse um acordo que, do ponto de vista estratégico, seria muito mais importante tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. Esse tempo foi perdido, agora temos que, então, pouco tempo para tentar reconstruir de uma forma positiva. É muito auspicioso ver aqui o entusiasmo e o compromisso real com que a União Europeia vem se dedicando a isso, com que o Brasil também, em nome do Mercosul, vem se dedicando a rever este acordo. Mas o fato concreto é que houve uma redistribuição de poder, que este ambiente multipolar está colocado, as relações internacionais são muito mais conflagradas do que eram antes, existe uma disputa por hegemonia entre China e Estados Unidos que está colocada, quer dizer, nós não estamos falando de uma nova Guerra Fria, como eu disse antes, é um ambiente multipolar, mas há uma discrepância de poder entre esses dois poderes e os demais. E a Europa é ainda, para muitos de nós, uma incógnita. Vai funcionar, vai conseguir manter a coesão que se construiu no pós-invasão da Ucrânia por muito tempo ou não vai? Os próprios europeus não sabem disso. Vai depender da evolução das circunstâncias. E isso não... Ao reconhecer essas dificuldades, eu não quero desanimar ninguém, ao contrário, isso aumenta a responsabilidade de se firmar parcerias, porque é por meio, por exemplo, da compreensão de que essa cúpula que teremos entre CELAC e União Europeia, mês que vem, não é isso, embaixador? Essa cúpula, ela provavelmente vai produzir uma bela declaração, mas ali serão construídos caminhos que vão permitir dar materialidade por meio de acordos de cooperação mais concretos a essa relação. Ou seja, se nós não tivermos a capacidade de interferir no curso dos acontecimentos para construir futuros alternativos mais alinhados com esses valores que compartilhamos, o mundo continuará na direção que está indo, de conflagração, de falta de perspectiva e de fortalecimento da posição da China, que tem, sim, uma visão de mundo bastante diferente da nossa, que a coloca no centro do mundo e que reorganiza os fluxos da economia política internacional em função dos seus interesses. Compreensível que a China faça isso, compreensível que
tire as vantagens que está tirando do conflito agora entre Rússia e Ucrânia, e com suas implicações para a Europa e para o Ocidente de modo geral, mas é um mundo que vai se pautar por valores distintos destes valores que nós compartilhamos. Então, temos as sociedades a responsabilidade de aprofundar essas relações e os governos dos Estados nacionais a responsabilidade de fazer o mesmo. Então, eu só queria pontuar, e com isso concluo, o fato de que nós estamos falando também da importância desse diálogo para ajustar as expectativas. Embora o governo brasileiro tenha retomado a normalidade das relações internacionais, da política externa brasileira tradicional, hoje as margens de manobra do nosso governo são menores no mundo, os recursos disponíveis, o que aconteceu com o Estado brasileiro, o desmonte de várias instituições do Estado brasileiro nos últimos anos, dá menos instrumentos ao governo Lula para atender às expectativas que se criaram em torno da sua nova gestão, e o simples fato de que, nas gestões anteriores, o governo do PT criou expectativas muito elevadas que não foram totalmente correspondidas, não foram satisfeitas de uma maneira integral, também faz com que os parceiros mantenham um pé atrás para dizer, muito bem, será que dessa vez essas expectativas que estão sendo criadas serão atendidas ou não? Então, nós temos que ter a humildade de entender que essa desconfiança haverá e ajustar as expectativas de uma forma muito diligente e muito comprometida com os valores de que falamos, em torno das agendas políticas que já estão colocadas. Alguns dos temas já foram mencionados aqui, outros estão naqueles compromissos que assumimos conjuntamente, por exemplo, no âmbito dos ODS ou no setor privado, no âmbito da agenda ESG. A agenda positiva global está colocada sobre a mesa. Agora faz falta alinhar os esforços para transformar isso em ganhos para as populações dos nossos países. E, nesse sentido, uma reunião como essa, um diálogo como esse, que envolve as sociedades, tem uma importância extraordinária, a razão pela qual volto a saudar, então, os organizadores e agradeço a oportunidade de poder compartilhar essas reflexões com os senhores. Muitíssimo obrigada, professor. Obrigadíssima. O professor Antônio Jorge Ramalho e o embaixador Inácio Banes participaram recentemente da Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, um evento organizado pela delegação brasileira da União Europeia no Brasil, pela CAIS, pelo SEBRE, o evento mais importante de segurança internacional da América Latina. Inclusive, o embaixador emocionou a todos, porque justamente foi a última participação. Então, é muito rico, né, a gente ter essas perspectivas, mostrando justamente a complexidade, né, mas buscando também encerrar aqui, né, o tour do deputado, mostrando dinamismo, oportunidades, pautas propositivas. A gente tem cerca de meia hora para a interação com a plateia e a hora de que vocês façam perguntas claras e concisas, mas antes eu queria trazer algumas questões, se possível. Ontem foi lançado no Itamaraty, infelizmente eu perdi, por conta do voo, o livro Diplomatas, né, que conta a história das diplomatas. Existem, né, diplomatas mulheres no Itamaraty desde 1918, um projeto bem interessante, inclusive com coautorias, né, sempre de diplomatas homens e mulheres. Estamos no mês de junho, que todos os nossos prédios públicos, né, estão sendo coloridos, né, com as cores do arco-íris. Então, a primeira questão que eu queria trazer, até porque a gente no IDP tem um grupo de Mulheres e Democracia, liderado pela professora Mônica Sapucaia, que eu integro e indico para que os alunos sigam. Sei que a CAIS teve a primeira representante mulher, a Ania Timbeck, né? Então, essa pauta de gênero, de mulheres, eu acho que é importante no geral. E eu queria jogar uma primeira pergunta para o deputado e para o embaixador, saber um pouco como, né, enfim, talvez a maior liderança do CDU seja justamente, né, uma mulher, Angela Merkel. O que o senhor pode compartilhar sobre a questão de mulheres na política na Alemanha, para a gente pensar isso é um problema no Brasil, e o embaixador um pouco as mulheres na diplomacia europeia. Então, queria lançar essa primeira pergunta, depois eu tenho mais outras duas, enquanto vocês estão se aquecendo. Por favor, deputado.
Thank you so much for that. And I mean, it was so interesting to listen to all of you, what you have to contribute to your remarks. It could go on for hours because it's all relevant and very important and center stage of what politicians and governments have to do. Before I come, before I try to answer your question, as always, give a microphone to a politician, he always deviates and says something else. But so now just briefly on what Antonia was ending with. Because we all talk so much about how it's getting more complicated, more multipolar, complex and relevant and conflicts. It's all 100% right. But what do we do with that? You at the very end said a very, very important thing. We have to include the citizens because it's a responsibility that for those who have been elected into into government positions or into parliaments, or do their responsible jobs in the administration, in the governments, in the ministries elsewhere, not only in the federal or national level, but also on a regional or municipality level. We are not doing this for our own self-pleasure. We're doing this for the interests and in the best interests of those who voted for us, who elected for us, who we represent. That brings me to the challenge. Our main job is as governments and parliaments to make decisions. So what do we do with all that we so nicely described and rightly described? So we have to structure that, and it's ever dynamic. It's never over. There's always something else on the table, and you have to deal with that. And the world is not a single dictatorship. It consists of, I don't know, 190 so many countries, and they all have their interests, the governments, the citizens. And we have to come to terms with each other somehow in the United Nations, in Europe, over here in Mercosur. And what the people quite rightly and legitimately expect from us to lead them in the best way. And leading means to me making political decisions or making decisions and not talking forever and or making decisions over the heads of our citizens. They need to be informed decisions. They need to be coordinated with our partners. They need to be in the best interests of the citizens, of the people, but they need to be quick, not into the blue sky, but they need to be quick and well informed, because something else will pop up again. You cannot evade dynamics on a global scale, the ever-changing world. That's what I wanted to emphasize, because we could talk about in academia and politics forever about everything. A political decision is leadership and brings ends to things. Maybe in hindsight, not always the best decisions, but at the moment you make a decision as a politician, it needs to be the best one. Now to your question. One of the hopefully good decisions that we did in the CDU party convention last year, that was the last nationwide party convention that he had in Germany's Conservative Party, where I'm a member from, and where Angela Merkel was for many years the leader, a female leader, and she was also serving for 16 years as the German chancellor. She was perceived as the most powerful woman, not only in Germany but around the world, and quite rightly so. She was very respected, highly respected, oftentimes much more outside of Germany than inside. She got a lot of criticism, especially during her last years, but she was a great leader. She was a great leader, and that's why she was respected. So last year, in the last nationwide party convention of Angela Merkel's and my party, we introduced a women's quota. Not many like that. It got a majority, was introduced. A lot of women spoke against that, leading women, by the way, successful women, because there's this notion that, well, it's not in the best interest of women, because everyone has a chance to make it up, and it would be like stigmatizing women as well. They're the victims, they're the weaker ones. This was one of the arguments that we heard. In the end, there was a majority on the party convention to vote pro quota. So that means that when it comes to candidacies, for example, to run for parliament, not only on the national level, but on a regional level, we have 16 provinces so each has their regional parliament. When it comes for local things, local town councils, for example, at
it's not mandatory to have in the end what is that? A bipartisan, so gender equal town council or parliamentary group, but you have to have at least 50-50, so male and female candidates. Of course, in the end, it's up to the party members and up to the voters, to the people who vote for a male or female candidate. But you have to present 50-50, male and female candidates. So that is a change, because if you look into the Bundestag, so I'm now leaving my own party. If you look to the Bundestag, our national parliament, it's the most male parliament we ever had, unfortunately. So they're all old white men like me, too many, when I'm happy to have that job. but if you look around, it's like, I think we only have like 20% currently, 21% of female colleagues, members of parliaments in our parliament. So the parliament is quite powerful. I mean, we are the legislature. We don't have a Senate at the side, so we are deciding. We're telling the government what to do. We are controlling the government. So very efficiently, what I think. So that is something in some other, the Conservative Party, was a little bit behind. Other parties already had a female quota, a women's quota before. So we hopefully that eventually, not overnight, that will open up more opportunities where women, that we will see a change landscape in the political world and the political landscape throughout Germany and eventually also in the national parliament. Muito obrigada, Mr. Bayer. Por favor, meu embaixador. Muito obrigado. Eu teve também a honra de estar ontem nessa apresentação desse livro Diplomatas, que foi um evento como realmente muito positivo. E eu acho que o esforço que também dentro de este governo, em particularmente Itamaraty, está se fazendo nessa área, nessa pauta, é muito importante. Eu acho que, logicamente, o ministro Vieira, em primeiro lugar, mas muito particularmente a secretária-geral, Maria Laura de Rocha, embaixadora da Rocha, que ademais é a primeira secretária-geral do Itamaraty que é mulher, está fazendo um trabalho muito bom. Logicamente, é um elemento muito importante. Eu acho que esta questão da pauta, seja de gênero, seja também da diversidade, tem um elemento de igualdade, é lógico, é justo que tenha que se fazer, mas eu diria que tem, sobretudo, um elemento de eficiência. É muito mais eficiente quando os grupos são diversos no gênero, são diversos em todos os conceitos e em sociedades, como é o caso da sociedade brasileira, mas como também é o caso da União Europeia. Essa diversidade é um elemento de riqueza. Realmente, unidos na diversidade, foi um lema que nós usamos muito, e realmente isso é muito importante. Temos pautas particulares dentro do Serviço Europeu de Ação Exterior, temos uma diplomata que está responsável de todo esse plano de igualdade e de diversidade dentro do sistema. Tentamos fazer isso muito na política das nomeações, por exemplo, no novo pacote de nomeações de embaixadores da União Europeia, que vamos fazendo as mudanças cada verão europeu, agora entre agosto e setembro, chegamos por primeira vez a uma igualdade homens-mulheres. No caso da União Europeia é um pouco mais complicado, diria, que ainda com as administrações nacionais, porque nós temos duas formas de entrar no serviço europeu, que é os próprios dos funcionários europeus, mas também dos Estados-membros. Então, a petição que desde o serviço do Serviço Europeu se está fazendo aos Estados-membros é justamente de ter sempre uma diversidade contra poder apresentar boas candidatas mulheres para chegar a essa igualdade. E cada uma das delegações também essa é sempre uma prioridade. Por exemplo, no caso da delegação da União Europeia, eu sou um homem, mas a minha número 2 é uma mulher, a chefe da secção política é uma mulher. Agora eu vou mudar, vou deixar o Brasil e vamos fazer a inversão. Vai ser uma nova embaixadora, vai ser Marianne Schweigraf, da Alemanha, que vai chegar como chefe de missão, e ao contrário, neste caso, o número 2, que é também um funcionário do Serviço Europeu, vai ser um homem. Então, esse equilíbrio, eu acho que é muito bom, insisto, por justiça, por igualdade, sem dúvida, mas sobretudo por eficiência. É muito importante introduzir esse elemento, tocando o tema do gênero, mas também o tema da diversidade, que sem dúvida um elemento muito importante. Muitíssimo obrigada, embaixadora. A gente abre agora para a plateia.
Professor Eduardo Granzotto, tem uma aqui. Pedir para se apresentar, fazer uma pergunta clara e concisa, por favor. Primeiramente, eu queria desejar a todos da mesa um bom dia, né? Cumprimentar a todos individualmente. E meu nome é Mariana, eu sou estudante do terceiro período de Relações Internacionais. E a minha pergunta é relacionada à questão de sustentabilidade, né? Eu tive a oportunidade de estar presente na palestra dada pela presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, né? E um ponto que, tanto que os senhores tocaram bastante quanto ela na palestra, é a questão dessa comunhão de interesses entre o Brasil e a União Europeia, né? Entre elas, tanto vocês quanto os senhores, perdão, quanto a presidente tocou em questão da sustentabilidade, da questão da agenda ESG, né? Do desenvolvimento sustentável e principalmente em questões do Acordo de Paris e todos os interesses, né, que fazem bem para a comunidade internacional. E, recentemente, no Brasil, houve aquela movimentação no Congresso para aprovação de um mercado de carbono nacional, né, regulado, que teria sido feito nos moldes do mercado de carbono da União Europeia, que é um dos mais bem-sucedidos, certo, do mundo. E eu gostaria de saber, principalmente assim, vindo do embaixador, mas se qualquer caso algum dos senhores conseguir contribuir para a pergunta, eu agradeço bastante. Se houve assim essa troca de saberes entre o Brasil e a União Europeia para a construção desse mercado nacional de carbono, e se já existe assim na agenda um possível comércio já estabelecido entre créditos de carbono entre o Brasil e a União Europeia, se já tem esse contato, né, dentro desse acordo. Obrigada. Temos uma pergunta, então, sobre a questão do carbono. Vamos fazer uma rodada? Porque fica mais organizado, por favor. Se apresenta. Por favor. Bom dia, meu nome é Maria. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É realmente uma honra. My question is actually more directed towards Mr. Bayer. It's concerning the EU-Mercosur trade agreement. European critics to the EU-Mercosur trade deal say that it will increase deforestation and worsen climate change. And I was wondering what's Germany's stance on this, especially considering that Germany will soon start contributing to the International Amazon Fund once again. Thank you. Thank you. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Tem uma mão levantada ali do seu lado e outra aqui na frente. E a gente encerra a rodada de perguntas. Hello, eu estou honrado aqui de estar na frente de pessoas tão influentes no cenário internacional, e a minha pergunta, my question is actually more directed to Mr. Bayer. So, considering some recent developments in some countries in the EU, such as the recent Brexit in the United Kingdom, and Italy's election of Meloni, which is a more nationalistic government and very anti-globalism. So considering Germany's position as a very influential, I would say the most influential country in the EU currently, how is this debate being handled in Germany inside the parliament of nationalism, globalism, because this directly influences Brazil and the EU as a whole, the EU stance on all relations to all countries. How is this nationalism and very a certain isolationism being handled currently in Germany? So thank Qual é you. seu nome, por favor? Davi. A pergunta do Davi. Temos uma última pergunta aqui na frente, por favor, e aí a gente passa para a nossa mesa responder. Seu Bom nome, dia. por favor. Sim. Bom dia a todos, meu nome é Lucas. Eu sou engenheiro agrônomo há alguns anos, não importa mais quantos, tá cheio de jovem aqui. É o seguinte, eu participei 2 semanas atrás do Fórum Internacional da Amazônia, na própria UNB, e algumas perguntas lá foram levantadas. Eu gostaria de direcionar a todos vocês a pergunta, que é a seguinte: existem muitos estudos de crédito de carbono relacionado a parcerias também em relação à Amazônia e coisas do tipo, mas pouca coisa direcionada em loco, diretamente na Amazônia. E essa foi uma dúvida também minha lá no fórum, porque há muito o que se fazer na Amazônia, há muito o que se levantar lá, tem muita coisa a ser avaliada, porém tem pouco investimento local direcionado. Tem muito investimento internacional, muito
muitos estudos que são relacionados a como a Amazônia se comporta em relação ao clima internacional e tudo mais, a importância, mas pouco estudo em loco. Vocês têm algo a falar sobre esse assunto ou algo direcionado a estudo em loco na Amazônia? Muito obrigada. Tivemos uma rodada aqui com 4 perguntas. Eu vou passar um pouco por ordem de apresentação, primeiro para o deputado, depois, né, para o ministro, depois para o embaixador e depois para o professor, que quiser complementar. Yes. Thank you very much for the question. I will try to take them in turns, although the first one by Mariana was first addressed to the ambassador. With your permission, I would also say a little bit to sustainability. That was something that you raised. Just in addition, because then it's up to the ambassador. You know, it's quite rightly everyone is thinking about sustainability when it comes in terms of environmental protection, and that's the major topic. I just wanted to point your attention to the fact there's also other sustainabilities that are also you know, quite important. If you think of job market, for example, sustainability of jobs, secure jobs, social security with regard to jobs, that is something that to me also is under the you know, has to be taken under the umbrella or the headline of sustainability. And the last thing that I want to say, we keep forgetting, that is financial sustainability. You know, you can you know, switch on the money printing press, but you know, it's not the way you help future generations. You guys, for example, you have to put in a debt ceiling. You put a cap and limit in what governments are spending, what states are spending. Otherwise, you will be so highly indebted for the next centuries. So financial sustainability as well. It's not exactly to your question. It's just in addition to what the ambassador certainly is about to say afterwards. Second question was with regard to Mercosur, if I remember correctly, and there was also mentioned the Amazon Fund and sustainability. Look, I mean, it's still work in progress, but as Flavia Goldman quite rightly mentioned, the so-called side letter that was presented by the European side as, and here perceived as an additional you know, burden, so to speak. But we from the European side, you know, added some mechanisms, or you know, thought it should be an incentives, should be seen as a vehicle to realize goals that both sides agree upon. That it is with regard to you know, protection of the forest, so it's against deforestation. So we want, and again, it's with regard to climate protection, it's with regard to sustainability, now in the sense of environmental protection, environmental sustainability. So we think this should be more perceived as a vehicle to come to terms with each other on these topics, to make them really, you know, to finalize our negotiations on these things. We're waiting for the counter proposals. Germany and certainly other countries in the European Union, remember we're 27, are really engaged in these climate action, climate protection, sustainability issues, which were prompted by the young generations. I mean, we old guys, old governments, well, played always a little bit of role, especially in my party, by the way. Angela Merkel was the first environmental protection minister Germany ever had. And guess what? She was a woman, which still is, by the way. So we take that really seriously, but we certainly did not do enough. So as a culmination point, we want to reach a gold standard, not water it down, in an agreement that we want to do with Brazil and the other Mercosur countries. So that's with regards the remarks that I wanted to make with regard to your question. Third question was with regard to, well, you mentioned the Brexit and isolation, nationalism, and the way I understood it was with regard, not only with regard to Brexit, but as a development all over Europe, and I should add also in other places on the planet. But let's stay for a second in Europe. There's throughout several countries in Europe, you see the rise of right-wing extremist populists, and they are, I mean, they don't come out of the blue sky. They get the support by the people who voted them into the parliaments. Not only in Germany, you see that in Belgium, you see it in the Netherlands and France and Hungary and Poland and some of the Scandinavian countries, and in my country as well. There's one party in the German government only serving their second term,
they have superseded or surpassed in the polls currently the Social Democratic Party, that is the German Chancellor's Party. They gained in power and they gained the support of the people. They're not the strongest political force currently. That's still us, but that's reality. And this is to me. There's tons of explanations, and I don't know the right one. But to me, I think it's how this all developed has to do with globalization. Is for me some effect and some result of globalization, which I strongly support. But globalization also has losers, not only winners, when it comes to technology, participation, prosperity, wealth, creates social imbalance, unfairness, and inequality, and some are left behind. And that all gives fuel to the fire of polarization in societies and to nationalism as well. Brexit was something that I did not envision, I have to say, has been highly, there were a lot of false information, fake news, so to speak, that the people believed. And they voted, the majority voted for the Brexit. They're still not, I'm not still 100% certain that there might not be others following that example. I'm not overly concerned, but it's still not completely off the table. We have some problematic countries, Hungary I mentioned, who are in violation of European values, in violation of European treaties, and they need to be sanctioned as well, and they are. But we don't want to kick anyone out. We don't have any mechanism to proactively kick somebody out of the European Union, and we don't want that. So to sum that up, in all of the things, nationalism, isolation, I think what we could learn, or we have to learn and better understand, is engage much more into a dialogue and better communication, explanation of what we are doing, both now in Brasilia, in Paris, and in Berlin, and Prague, and all, in Budapest, and all the capitals of the countries. That people are better understand what's going on, and that is not up for easy, seemingly easy solutions and answers, because the world is complex and complicated, as we learned at the beginning of this semester. Thank you very much. Muito obrigada. The microphone, yes. Ministro, por favor. Bom, se houve, eu mencionei na minha fala um retorno do Brasil, uma retomada, né, das relações com a Europa, mas se houve uma outra área na qual a volta do Brasil à cena internacional se fez notar de forma muito expressiva, foi na área ambiental, naturalmente. O próprio nosso colega Inácio Ibanes recordou a participação do presidente Lula na COP de Sharm el-Sheikh, mesmo antes de tomar posse. E eu queria recordar que o regime internacional de mudança climática, que talvez seja a questão ambiental mais premente e de maior visibilidade na cena internacional atualmente, ela conta com o DNA brasileiro. Vamos recordar que a Convenção sobre Mudança do Clima foi negociada durante a Rio 92, na convenção que realmente lançou as bases para o regime internacional de proteção ambiental que nós conhecemos em diversas áreas, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre Mudança do Clima, e todo o processo internacional, todo o regime internacional de mudança do clima contou com uma participação muito ativa do Brasil, a negociação do Protocolo de Quioto, a negociação do Acordo de Paris, de 2015. Portanto, o Brasil volta à cena internacional também na área nas negociações de clima. Nós temos duas iniciativas muito expressivas, eu acho, nessa área, que são o oferecimento da cidade de Belém como sede da COP30 em 2025. Inclusive, nós esperamos que a União Europeia nos apoie nesse pleito, e temos também uma candidatura, aí isso se conjuga também com a questão da Munique, da questão de gênero. Nós temos uma candidata à presidência do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança climática, que é a professora Thelma Krug. Caso ela seja eleita, seria a primeira mulher presidente do IPCC. Queria também, bom, e aqui eu faço também um parênteses, o Brasil sempre atribuiu uma grande importância à negociação de regimes internacionais de proteção ambiental. Nós participamos de todas as convenções de desertificação, diversidade biológica, camada de ozônio, naturalmente mudança do clima, e nós atribuímos uma grande importância a que esses acordos sejam negociados no plano multilateral, para que as vozes de todos os atores da cena internacional sejam levadas em conta, para que
que os interesses e as responsabilidades comuns, mas diferenciadas dos países, sejam levadas em conta. Por isso também nos preocupam, e aqui eu faço um parênteses para também mencionar alguns temas que foram mencionados aqui no nosso debate, nos preocupam às vezes iniciativas unilaterais de alguns dos nossos parceiros que podem comprometer esse equilíbrio. Com relação à sua pergunta, se eu entendi bem, seria saber se existem projetos que envolvem investimentos locais ou que envolvem algum tipo de atuação local na Amazônia. Sim, há vários projetos de cooperação com países europeus que envolvem esse tipo de atuação. Eu recordo, por exemplo, um projeto entre o Reino Unido e o INPA, que envolve monitoramento da Amazônia, um projeto de bastante visibilidade, inclusive foi visitado pelo secretário do Exterior britânico, James Cleverly, quando veio ao Brasil recentemente. O próprio Fundo Amazônia envolve projetos locais, e nós temos também a atuação da Finlândia em monitoramento por satélite na Amazônia. Portanto, é uma agenda local bastante importante de cooperação com os países europeus na área ambiental. Muito obrigado. Muito obrigada, ministra. Agora, embaixador, por favor. Muito obrigado. Começando com Mariana, dizer que sim, que já estamos trabalhando, eu diria, de uma forma muito próxima, a União Europeia e o Brasil, no tema dos mercados regulados de carbono. Eu, a semana retrasada, tive a grande honra de acompanhar o vice-presidente Alckmin numa apresentação que ele fez com um convite da CNI aqui em Brasília, justamente para apresentar as ideias que a CNI e o Ministério da Indústria, que vocês sabem que o vice-presidente é ao mesmo tempo o ministro da Indústria, sobre essas questões de carbono. Cada um dos nossos, seja o Brasil ou seja a União Europeia, temos que adotar medidas, legislações que sejam adaptadas à nossa situação. Então, nunca é bom fazer ou tentar fazer um copy-paste sobre regulações, mas sim que é bom, quando você vai fazer uma nova regulação, poder se inspirar de outros modelos. O modelo do mercado de carbono europeu funcionou, foi um elemento essencial na redução dos emissões em setores muito particulares da União Europeia. Ademais, criou riqueza, criou um mercado que sempre é bom para justamente esse ponto de vista, e pensamos que exemplo europeu pode servir. Mas, insisto, é um exemplo. O Brasil tem que ser o que vai decidir, e estamos a trabalhar muito com o Ministério da Indústria, com a CNI, que está sendo uma liderança muito bom e é muito forte, e eu acho que é muito importante que o setor privado se associe a estes processos, e logicamente com as discussões na Câmara, no Parlamento brasileiro, ou seja, na Câmara ou no Senado. E desse ponto de vista, a delegação da União Europeia está completamente à disposição das autoridades brasileiras, da sociedade civil brasileira, para continuar, insisto, a apresentar o nosso exemplo, e sem para nada buscar que seja copiado, mas sim que possa servir como inspiração. Maria, você fez também, como Mariana, uma ótima pergunta sobre o tema da sustentabilidade. Eu acho, estava a falar um deputado que representa um grupo político e é um pouco a demonstração muito clara que hoje em dia os valores da sustentabilidade não são valores da direita e da esquerda. Na Europa são claramente uns valores que são aceitos por todos. Cada um tem uma forma, logicamente, isso é a política, de poder abordar as questões de forma diferente, mas nos valores há uma grande coincidência. E por isso é que a posição da União Europeia frente nesta discussão sobre sustentabilidade é tão unida. Realmente estamos todos com diferenças em algumas coisas, mas estão unidos desse ponto de vista. E para nós, o Acordo União Europeia-Mercosul é um ótimo exemplo, porque tem um capítulo particular que se chama Comércio e Desenvolvimento Sustentável, que não temos em nenhum outro acordo de associação, e isso demonstra a importância. E desse ponto de vista, a União Europeia vai continuar a defender. Essa é a ideia do nosso instrumento adicional, que queremos continuar a discutir logicamente com o Brasil. Não é um sistema de take it or leave it, é realmente uma negociação, e queremos ouvir a posição dos países do Mercosul, mas se é muito forte o pedido que dentro da União Europeia está se fazendo isso. Isso também explica essa nova legislação, que, por exemplo, que a legislação sobre devida diligência, due diligence, entrou em vigor ontem. Então hoje é um dia, desse ponto de vista, que já começa a aplicar-se, e que nós não é visto como uma medida contra ninguém, em particular não contra o Brasil, senão a favor. É a responsabilidade que a União Europeia tem de não ser parte do problema, senão ser parte da solução.
sabemos, alguns produtos, número importante de produtos que estão chegando ao mercado europeu, sendo produto do desmatamento, muito particularmente do desmatamento ilegal. E desse ponto de vista, a União Europeia quer realmente contribuir e quer colocar limites ao comércio, que isso é o que se faz com o comércio e desenvolvimento sustentável, e os limites ao comércio é sim, você pode comerciar no mercado europeu, você é bem-vindo para comerciar, mas se seu produto tem origem no desmatamento, não queremos, porque os consumidores são os primeiros que não querem, os políticos são bem cientes disso. Então, acho que é um debate bem importante e vamos trabalhar com o Brasil desse ponto de vista. Lucas, no foco na Amazônia, eu acho que já foi em parte respondido muito bem já por o Flávio, mas se insistir que do lado da União Europeia temos essa preocupação, eu me lembro, por exemplo, no momento, eu diria, do governo anterior, que estas questões de sustentabilidade, por dizer de uma forma diplomática, eram mais complicadas. As câmaras de comércio europeias, nesse momento a agrupação das câmaras europeias, que chamamos Eurocâmaras, estava presidida por a Câmara Espanhola, e a Câmara Espanhola com a Câmara Finlandesa organizaram um evento que se chamava precisamente com o título que você usou, Amazônia em Loco, e justamente a reunião aconteceu na Amazônia para demonstrar que as empresas europeias, empresas privadas europeias que estão trabalhando aqui, têm uma preocupação de encontrar soluções que sejam sustentáveis. Sabemos que o tema da Amazônia não vai se resolver somente com o controle, exercendo medidas repressivas. Temos que criar oportunidades para essa população que está lá na Amazônia, e esse é um pouco o intuito que queríamos fazer. E, finalmente, no âmbito, por exemplo, também de coisas que vamos fazer para o futuro, o Banco Europeu de Investimento, que é o banco que onde os proprietários do banco são os Estados-membros, tem uma parte muito importante que desse Banco Europeu trabalha dentro da União Europeia, financia muitos projetos de transformação da União Europeia, mas tem também um componente internacional, vai nos países parceiros. E agora este banco decidiu abrir um escritório aqui em Brasília, começa agora no mês que vem, vai começar a funcionar. É um banco que está muito focado em todo o que podemos dizer a economia verde, temas de energias renováveis, temas de políticas de sustentabilidade, e esse banco fez um oferecimento aos governadores que estão agrupados no consórcio da Amazonas. Quando era presidente desse consórcio, o governador do Amapá, Walter Góes, que hoje em dia é ministro do governo, agora o consórcio está presidido por o governador de Pará, e eles fizeram um oferecimento, o Banco Europeu, de financiar a um experto que vai ajudar aos governadores, que eles são os que sabem as realidades do seu estado, para propor projetos em concreto, e o que o banco vai fazer é convertir uma ideia, uma iniciativa que é boa, em um projeto que possa ser financiado por o próprio banco, o Banco Europeu de Investimento, ou por outros bancos, sejam dos nossos instituições financeiras dos Estados-membros, agências de cooperação da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, quem vai poder ser, mas também por outros bancos internacionais. Então, temos essa preocupação de realmente chegar, eu diria, a encontrar soluções que sejam sustentáveis, porque é o nosso interesse. Logicamente, nós não temos nenhuma dúvida que a Amazônia é dos países amazônicos. A parte brasileira da Amazônia é brasileira, não temos nenhuma discussão sobre isso, mas se pensamos que o desafio de manter a Amazônia é um desafio que vai além do próprio Brasil, e a União Europeia quer contribuir, seja com o Fundo Amazônia, onde estão já a Alemanha e a Noruega, e a União Europeia fez o anúncio de que vai querer se juntar a esse Fundo Amazônia, mas através dos instrumentos como pode ser o Banco Europeu de Investimentos. Muito brevemente, já que estamos encerrando o tempo, queria saudar a inteligência das questões que foram colocadas, muito profundas, enfatizar apenas 2 pontos que foram colocados aqui anteriormente, principalmente pelo deputado e pelo embaixador. A velocidade das mudanças vai continuar muito alta, muito acelerada, e ela vai promover deslocamentos. Haverá o que se consideram perdedores, digamos assim, pessoas que vão ter suas vidas profundamente transformadas por essas inovações.
Vocês aqui apontaram para crédito de carbono. O embaixador mencionou o setor de energia verde, ou seja, na medida em que há deslocamentos, há também criação de enormes oportunidades. Então, o foco desta geração, da geração de vocês, tem que ser realmente nas oportunidades, para poder direcionar as energias das pessoas que vão ficar à margem desses processos de transformação para a construção de um ambiente mais inclusivo, mais produtivo e mais sustentável. Acho que essa talvez seja a principal reflexão que nós temos que manter aqui ao olhar para o futuro, puxando para nós, para cada um de nós, a responsabilidade por construir um futuro melhor. Então, mais uma vez, queria saudar os organizadores por nos darem essa oportunidade de vislumbrar condições de atuar na construção desse futuro melhor. Muitíssimo obrigada, professor. Você quer falar mais alguma coisa, embaixador? Não. Ok, sim. Gente, excelente mesa, excelentes questões, excelente parceria entre o IDP e a Fundação Konrad Adenauer. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Os alunos, né, continuem seguindo a Fundação Konrad Adenauer, sobretudo os temas, né, de debate sobre as questões ambientais, mas também de educação política, né? O Politize, eles são muito parceiros. Então, eu queria amarrar aqui agradecendo a todos, né, ao deputado, ao ministro, ao embaixador, ao professor, a vocês, alunos, a quem está online, que seja o primeiro, né, de muitos momentos de reflexão sobre essas relações que a gente quer, né, que deslanchem. Muito obrigada, gente.